Oi! Hoje é a resenha do conto O Mata-Pau, de Monteiro Lobato, do seu livro Urupês, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Píncaros arriba e perambeiras abaixo, a Serra do Palmital escurece de mataria virgem, sombria e tímida, tramada de taquarussus, afestoadas de taquaris, com grandes árvores velhas, de cujos galhos pendem cipós e escorrem barbas de pau e musgos. Assim começa o Mata-Pau de Monteiro Lobato, que embora nesse primeiro parágrafo diga só sobre árvores, na verdade conta a história de Elesbão, um garoto de 13 anos de idade que de repente se percebeu já adulto, maduro, e chegou um dia para o pai e disse: "Pai, eu quero me casar." O pai de Lisbão, claro, um sujeito muito desconfiado, precisava de uma prova do filho para tal feito, então pediu para que o moleque fosse ali procurar uma árvore ali da propriedade e colocasse ela abaixo, lá com o machado. Pois o garoto ficou o dia inteiro fazendo isso e finalmente, quando a árvore foi ao chão, o pai falou para ele: "Pronto, você é um homem e pode se casar, mas com quem que você quer casar?" Foi então que Lisbão disse que quer se casar com Rosa Poca. Aí já tinha um pequeno problema, porque o pai logo alertou: "Você quer casar? Case, mas eu preciso dizer que os Polca não são lá grandes pessoas. Os homens, vá lá, tem alguma serventia, mas as mulheres são muito traiçoeiras. E principalmente essa Rosa Poca é uma menina muito da feia." Mas Lisbão não quis saber disso. Ele queria casar mesmo com a feiurinha lá, das Poca. Acontece que dito e feito, ele cresceu, Rosa também cresceu, depois eles acabaram sim casando. E os anos passaram e no final das contas, eles não tiveram filhos. E aí, bom, aí eu não conto mais, porque senão eu estrago a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura, a gente começa a perceber ecos de outros contos aqui desse livro Urupês. Por exemplo, a grande afeição do Lobato pelas coisas da natureza. Esse parágrafo inicial que eu li só fala de árvores, e tivemos há pouco tempo o conto Bucólica, que também era sobre a natureza, a importância do homem descobrir aquelas maravilhas. No caso aqui, a gente trabalha com... a gente não, né? O Lobato trabalha com o assunto da traição também da própria natureza. Por isso que o conto se chama Mata-Pau. Para quem não sabe, um mata-pau é uma figueira. Sim, só que é daquelas árvores meio parasitas. Elas começam a nascer num galho de uma árvore qualquer. E com o tempo, os raminhos vão descendo até o chão. Finalmente, quando alcança o chão, aqueles galhos fininhos começam a ganhar corpo, ficando verdadeiros troncos e envolvendo aquela árvore que estava ali como hospedeira. Na verdade, um mata-pau cresce tanto em volta da outra árvore que acaba matando aquela lá. Por isso, a traição ali, o motivo da traição aqui na natureza. E outro detalhe aqui desse texto, que lembra também bastante os contos anteriores, é o fato do narrador aqui dessa história não ser o protagonista dela. Na verdade, ele só serve de base para que sim, a história principal apareça num formato assim de lembrança. Um causo contado. Isso já aconteceu lá no primeiro conto de Urupês, Os Faroleiros, e também recentemente no conto O Meu Conto de Maupassant. Eu deixo aqui em cima o link dos dois contos para vocês darem uma conferida como realmente é bem parecido. Mas isso aqui não se trata de cópia não, é só um recurso narrativo, que é bem interessante, que o Lobato sempre usa. E funciona. No caso aqui, só explicando, já que eu pulei essa parte, é que tem dois homens andando pela mata e um deles comenta para o outro: "Tá vendo essa árvore aqui? O que está acontecendo?" Mostra a situação do mata-pau, né? Quando uma árvore acaba matando a outra. E no caso aqui, este homem que ensina ao outro é um capataz ensinando para um homem que vem da cidade, um escritor, com certeza. E é justamente olhando uma dessas árvores morta pela outra que o capataz ali acaba contando o caos de Elesbão, puxando pela memória. E sim, como vocês perceberam, eu não falei muito dessa história de Elesbão e Rosa, justamente porque se eu falar muita coisa já estraga tudo. É uma história muito simples, na verdade passam-se anos e aparece um grande outro personagem principal ali. Mas vocês podem ter uma ideia de qual personagem seja esse.
Lembra que eu terminei lá a exposição da história dizendo que Elisbão e Rosa cresceram, casaram-se e acabaram não tendo nenhum filho? E aí que mora o perigo. Sim, vai aparecer um filho aí nesta história. E sim, também podemos dizer que também toda aquela outra terceira grande característica do Monteiro Lobato também vai aparecer aqui neste conto, que é a violência. Isso, pelo jeito, nunca pode faltar nos textos adultos que ele escreveu. Agora, diante de tudo isso que eu já disse para vocês, será que essas três características bem comuns dos textos do Monteiro Lobato tornam este conto aqui muito repetitivo, de coisas já vistas, a gente já sabe o que vai acontecer? Não. Na verdade, ele consegue manter várias de suas características constantes e mesmo assim ele não se torna enfadonho ou repetitivo. Isso porque, sim, Lobato é um escritor que sabe usar os seus macetes, seus cacuetes, né? Melhor dizendo, e mesmo assim não estragar um novo texto. Pelo menos até agora eu não me peguei começando a ler um novo texto dele e falar: ah não, isso de novo? Não, muito pelo contrário, eu sempre estou interessado naquilo que talvez até conheça um pouquinho, mas de qualquer forma eu não consigo prever o final das histórias. Isso que é importante, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Sim, pode acontecer momentos de violência, mas você não sabe quando vai acontecer e com quem. Isso a gente nunca tem ideia. E principalmente também os desdobramentos desta violência. E também pensando por um outro lado, se essas histórias bases vão ter algum fundamento ou não, elas vão ficar largadas. Por exemplo, lá no caso de Os Faroleiros, sim, a história base ela ficava bem largada, vocês podem conferir lá no link que eu deixei. E já no meu conto de Maupassant era mais ou menos. Aqui parece que é um complemento, acho que melhor dessa história base. Ela se casa mais com a história que é contada. Enfim, para O Mata-Pau de Monteiro Lobato eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso! Semana que vem, na quarta-feira, mais uma resenha de Urupês de Monteiro Lobato. Mas amanhã já temos uma resenha de Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu. Claro, tudo isso aqui dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses dois vídeos não chegam, confira aqui do lado resenhas de outros contos também aqui do projeto. E até mais!